Então, quando começa a se investigar esses fenômenos ali, né, tipo de telepatia, de uma comunicação entre mentes à distância, no tempo presente, de clarividência, de ver à distância objetos escondidos, ou além dos cinco sentidos, né, começa também a questionar sobre essa questão que você se propõe também, né? Que se o ser humano tem esse tipo de experiência, algo dentro dele talvez esteja além do espaço e do tempo e da matéria. Professor Reginaldo Hiraoka. Esse é o convidado para o nosso podcast Defining Ghosts. Hiraoka é parapsicólogo, licenciado em filosofia, pós-graduado em antropologia cultural e psicologia transpessoal. Vamos à nossa conversa? Defining Ghosts, né? Que é uma definição. Só para eu explicar para o professor assim, mais ou menos qual que é a nossa perspectiva sobre os eventos paranormais, né? Então você tem um fenômeno, né? Que é o fenômeno, por exemplo, homem, né? Certo. Fenômeno ser humano. Esse fenômeno ele é sempre reduzido a uma medida em que ele possa ser medido, de certa forma. Sim. Né? Quando você ouve passos de ser humano, você deduz. Tem um ser humano ali. Então, aquele fenômeno teve uma causa e a causa deve ser um ser humano, né? E já no próprio inglês, eles têm uma coisa que eu acho muito legal, que é eles falam disembodied voices, né? Que são as vozes desincorporadas. Vozes também é um fenômeno produzido pelo ser humano, né? Então, se for ver o ser humano como um fenômeno completo, ele não é ser humano também não produzindo todas essas coisas que são resultados da interação dele com o meio, né? Sim. Mas o método científico, de certa forma, tenta isolar isso, né? E não apreende o fenômeno na sua completude. Sim. Né? E daí ouve passos e fala: passos sem humano? Isso é alucinação. Né? É tipo, não, é madeira estalando. Não, é o concreto trabalhando. Né? E, óbvio, todo mundo acaba fazendo depois de um tempo esses exercícios, né? Será que o que aconteceu comigo e tal? E é por isso que a gente até fala que, inicialmente, né, e até os fenômenos da natureza eram assim, né? Eles eram coisas paranormais, né? A ciência traz um entendimento. A partir de entendimento, você ontifica, você reifica aquilo, né? Então, antes de ser isso, tudo aquilo é meio que para-ontológico. Né? Sim. E é nesse sentido, mais ou menos, que a gente vê. Então, definindo fantasmas é exatamente isso. Assim, o que são fantasmas de fato? Né? O que seriam? É uma visão, às vezes é som, e é uma coisa que deveria corresponder a um fenômeno, por exemplo, humano, mas o humano não está ali. Para te dizer, né? Então, por isso que a parapsicologia para nós, inclusive a gente fala, né, o método e tudo mais, a metodologia científica que é aplicada dentro da parapsicologia, né, é exatamente o que a gente tem em mente também, né? De criar, de verificar como funciona todas essas, né, essas verificações, como elas são feitas, né, aferidas, estudadas, etc. E isso é interessantíssimo para nós. E uma coisa que é bacana, né, dessa proposta, né, é discutir, né, aquilo que, né, vocês colocaram, né, tipo, o que é o ser, né, no caso o ser humano, né. Então é uma discussão realmente da filosofia, da metafísica, ou então ontologia, que é chamado também hoje, né, que é o estudo do ser pelo ser mesmo, né. E aí tem uma distinção, né, tipo do onto, né. Logos quer dizer estudo, onto quer dizer o ser, né?
A primeira discussão é se o ser existe, né? Então, isso existe, né? Então, e outra discussão é quais são os atributos, né, desse ser, né? Então, como que ele aparece, né? Então, o que é ele, né? Depois que se trabalha a questão se existe, né? Trabalha-se o que é ele, né? E isso é interessante porque na história da própria filosofia nós temos esse movimento, né? Na Grécia Antiga, né? Se a gente for pensar na questão da estrutura mitológica, né? O ser fazia parte de uma cosmovisão cheia de entidades, né? Sobrenaturais que tinham poderes, que tinham intervenções do mundo humano, que também eles eram, né? Tipo, tinham ciúmes, né? Brigavam entre si, tinha relações com o mundo humano, né? Que daí nasciam os heróis, os semideuses, né? Também. Depois a gente tem um movimento da própria filosofia, né? Buscando não só uma narrativa, ou seja, uma mitologia, uma explicação mítica sobre esses fenômenos, né? Que é quando vem os pré-socráticos, né? Onde eles vão buscar, né? O que é o ser, né? Qual que é o mínimo do ser, né? Então, esse mínimo, será que é só o corpo, né? Ou seja, a terra, né? Nós somos feitos de matérias da terra. Será que somos a forma, né? Será que somos o número, né? Será que somos a alma, né? Ou a consciência, né? E o Aristóteles foi um dos que, quer dizer, primeiro o Platão, né? Falou, né? Sobre que esse ser estaria dividido em duas esferas, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, né? Onde que o mundo das ideias estaria supostamente aquilo que permanece, aquilo que continua. Então, a ideia de um ser que permanece, né? Independente da morte e tudo mais, né? Enquanto que o corpo pereceria, né? E ele também não não obtém a verdade, né? O Aristóteles depois vai fazer um recorte disso e vai dizer que não, o ser ele é isso que é, né? Que nesse mundo não tem mundo das ideias e existe esse mundo sensível. O que acontece é que ele é portador de uma razão que sintetiza as experiências e depois culmina num pensamento estruturado, né? Digamos assim, né? Mas ele vai ajudar a compor essa questão do ser, né? Então, o ser tem uma forma, tem do que ele é feito, né? Quem o criou, né? Digamos assim, uma outra perspectiva, né? E qual a sua finalidade, né? Também, né? Enfim. Se a gente for ver depois o movimento depois no período da Idade Média, né, nós temos uma outra concepção de ser, né, que é um ser criado, um ser de Deus, divino, né? Então ele passa por um outro tipo de constituição do ser humano, né? Do ser, né? Todos os seres seriam, entre aspas, criados por um ser maior, né? E daí, inclusive, entra a discussão do que é o ser Deus, né? Muda a concepção de vários deuses para um Deus também, né? Enfim. Mas nesse sentido, o ser humano teria uma alma e teria não só a capacidade de raciocínio, né? Como é colocado lá na Grécia Antiga, mas seria portador de fé também, né? Então, que teria um tipo de comunicação com um ser superior, né? Que seria a ideia de Deus, né? Na modernidade isso cai, né? Então o ser humano passa a ser um ser humano da natureza, né? Então ele desce do céu, né? Enfim, e passa a ser apenas uma outra espécie da natureza, né? Mas portador também de uma razão, né? Então ele é natureza, mas ele tem dentro de si a razão ali junto, né? Enfim. Depois a gente tem o movimento que nem você falou também, né? Um pouco mais para frente, né? Que tem do racionalismo, né, que é a predominância do pensamento sobre o corpo novamente, né, com René Descartes, né, também,
ele separa novamente mente e corpo também, a res extensa e res cogita, né? E depois tem o David Hume, que vai voltar a colocar isso tudo na experiência, né? O ser humano é corpo, é experiência, né? Enfim. Então nós temos vários movimentos ali, né? E depois vem, inclusive, a escola, por exemplo, do Kant, né? Que ele vai dizer que a gente a gente não pode conhecer o ser em si. A gente estava falando sobre os fenômenos que acontecem para o ser humano ser quem ele é, né? Então, o que a razão pode conhecer, ela apenas representa aquilo que ela pode saber. Ela não só conhece o fenômeno, que é aquilo que aparece à consciência, e não conhece o nômeno, né? Que seria a coisa em si, né? Enfim. Então, ele vai criticar a nossa capacidade de conhecer sobre o ser. E depois vem as escolas, por exemplo, por exemplo, Arthur Schopenhauer, né, vai dizer que ele concorda com Kant, né, dizendo que a razão não pode conhecer o ser em si, né, mas a vontade, né, que é uma estrutura mais instintiva da natureza, né, seria capaz de conhecer a coisa em si, né, que é o nômeno, né. Ele vai dialogar com a filosofia oriental sobre essa questão de uma outra perspectiva que não da razão, né, e sim de um outro ponto de vista que é da vontade, né, enfim. E depois nós temos outras correntes, né, por exemplo, que vai falar sobre essa questão do ser, né, enquanto consciência, né. A fenomenologia vai trazer exatamente essa questão. O ser era aquilo que aparece à consciência. Então, nós temos esses vários movimentos, né? Na fenomenologia, boa parte daquilo que a gente estuda na parapsicologia, a base, né, que foi estudada bastante é essa base da fenomenologia mesmo, a descrição da experiência ela em si, né? William James é um desses, né, que ele não é um fenomenológico, né, mas ele propõe o chamado empirismo radical, né? Que é você perceber a experiência em si, e não a interpretação, a razão espelhando a experiência, né? Enfim. E aí vai trazer uma outra concepção de ser humano, que o ser humano seria portador não só de razão, mas de uma outra consciência, de uma consciência que ele vai chamar de uma consciência condensada, que é essa que a gente está, né? Ou uma consciência de vigília, né? É uma consciência restrita, né? Digamos assim. E existe alguns estados, né, ampliados de consciência, quando a consciência se alarga, né? E aí que aparecem esses fenômenos da parapsicologia, né? Nesse alargamento da razão, né? Sai da razão e vai para uma consciência mais ampla, né? William James foi pesquisador de fenômenos mediúnicos, paranormais, né? Também estudou bastante essa parte das experiências espirituais, né? Que vão além daquilo que a gente entende, né? Pelo ser material, né? Então, ele estudou, por exemplo, tem um livro dele chamado Variedade das Experiências Religiosas, né? Onde ele vai caracterizar, ele vai dizer que as experiências espirituais eles têm uma verdade ali, né? Ele vai usar um método pragmático, né, para mostrar que essa parte subjetiva das experiências elas são verdadeiras, né? E ele vai usar esse método com uma forma, né, tipo, se isso gerou um bem para a pessoa e um bem para outras pessoas também, isso mostra que ele é verdadeiro, né? Então ele vai colocar a base da verdade nessas experiências dentro desse método ali, né? Estou falando bastante coisa aqui. Mas é exatamente isso que a gente busca. Né? E assim, a gente tá começando a gravar, porque é gravado, né? Então é mais uma conversa. Depois eu vou montar todos os episódios. Na verdade, faltou até a gente fazer a tua introdução. Apresentar o seu. Tão nervoso que foi. Já botamos carroça na frente. Foi paranormal, tudo, absolutamente.
Eu também estava me preparando, falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou concluir Não, mas com essa base aí que eles estão propondo ali, né? Mas Né, não- chegou eu ainda tô fascinado, dando professor, eu tô dúvida ainda, fascinado. A professor gente tem pegou muito na mais veia, ouvido né? de falar. Foi exato. preciso. Foi na veia, é exatamente isso. Porque o nosso questionamento é também. Tem essa grande questão do ser, né? Eu gosto muito do Heidegger, né? Eu Não, sou. Até a parte do fenômeno, enquanto, né, como era estudado no modo de Husserl, né? isso, E ele dá uma pequena virada, né? O Husserl mesmo, ele tinha uma impressão sobre a própria psicologia, que ele falava que a partir daquele momento lá, parecia que a psicologia não se tratava mais de psicologia de fato, porque perdia o fenômeno verdadeiro, né? Né? E se prendia a mais as consequências do fenômeno, né? sim, E é bem por aí, inclusive, essa a consciência expandida, como se fosse, né, uma espécie de inconsciente, não é nenhuma coisa que as pessoas não vivenciem, elas vivenciam isso. Mas a gente tende a ignorar para tentar reduzir aquilo ao que é mensurável, né? O que é sim, de acordo com os equipamentos que nós temos para fazer essas medições ainda. sim, Né? Não é. A gente tenta adequar os fenômenos à nossa capacidade de medir aquilo ali, né? Não é parece que o ele, esforço acaba sendo não o contrário pela ciência normal, mas não dentro da parapsicologia, né? A parapsicologia faz exatamente esse outro esforço. Ela vê pelo vértice do que como eu vou medir isso. uma das coisas, né, Aferir, né? que a parapsicologia tenta investigar, né, exatamente são fenômenos que vão além dessa constituição ou daquilo que a gente entende de uma ciência mais fisicalista ou mais mecanicista, né, também, né? Então, uma concepção de ser humano, né, no período moderno é aquela concepção de homem-máquina, né? Então, toda a sua subjetividade, né, ele é simplesmente um resquício, né? Como se na máquina trabalhando o dia inteiro ele soltasse, né, digamos assim, alguns elementos ali, né, que é, digamos, simplesmente resquício do trabalho do dia, né, enfim. Então deixa essa parte subjetiva, inclusive os sonhos, né, deixa de lado, né, porque o que ele é matéria, é máquina também, né, essa outra parte da subjetividade, né, acaba ficando de lado, né. E aí, como nasce com forte predominância a ciência vem desse movimento mais racional do ser humano, e ele vem também, tipo, trazer um outro viés do conhecimento que não seria o conhecimento filosófico, o conhecimento mítico, o conhecimento teológico, né? Enfim, ele vem com uma pegada, né, tipo, de demonstração, né, em laboratório, de investigar a natureza, né, em torno disso, né, e isso vai fazendo com que, primeiramente, né, para tirar essa parte subjetiva, ele foca mais naquilo que é supostamente objetivo, né, enfim. Né, então isso vai, inclusive, com as áreas das ciências, né, vão sendo especializadas, né? Então começa a vir a psicologia, a medicina, a psiquiatria, né? E aí começa inclusive a patologizar esses tipos de experiência. Então, por exemplo, São Francisco de Assis seria tipo simplesmente uma pessoa esquizofrênica, talvez, né? Enfim, os médios, né, seriam também distúrbios de personalidade, né, os xamãs seriam os esquizofrênicos, né, enfim, né? Então vem todo essa forma de colocar essas experiências dentro de um modelo de uma doença mental, né, enfim. E depois, recentemente, que foi separando, a própria parapsicologia foi mostrando, né, junto com pesquisas em psicologia, psiquiatria, né, mostrando que esses fenômenos, né, eles ocorrem independente da saúde do indivíduo. Ele pode ocorrer em estado saudável, né, e pode ocorrer também no estado tipo de doença mental. Assim como, por exemplo, um grande cantor, né,
ele pode ter a habilidade de cantar e pode sofrer uma doença também, né? E aí passa-se essas experiências místicas, paranormais, hoje é dito não anômalas ou não ordinárias, eles passam a ser investigado, né? Porque investigado sob o ponto de vista de que é algo que faz parte da natureza humana e não que ele seria um problema em si, né? Enfim. E aí começa a mudar esse discurso psicopatologizante dessas experiências, né? Hoje até no DSM do DSM-3, que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais, para o 4, né, tinha ainda a ideia que quem ouve, vê ou sente a presença de espírito seria considerado algum transtorno, digamos assim, né? Depois mudou isso, né? Para o DSM-4 já incluíram tipo que isso vai depender do contexto enquanto a pessoa, né, tem essas experiências. Por exemplo, se ela tiver essas experiências num terreiro de umbanda, de candomblé, ou então ter um contato com o espírito no centro espírita, enfim, isso seria normal, né? Tem um contexto, né? Tem um contexto por trás ali da sua fé e das suas crenças, né? Isso, né? Se tiver apartado disso, aí talvez ser considerado, mas se está dentro de um contexto onde aquilo realmente ocorre e por conta da manifestação, da religiosidade da fé, não faz sentido pensar nisso enquanto uma doença, né, ou algo assim patológico. Isso. Legal. E do DSM-5, então, tipo, várias experiências tem que ser feito um diagnóstico diferencial para essas experiências e não necessariamente elas teriam uma doença, né? Pode acontecer de uma pessoa que tenha essas experiências que também tenha um problema de saúde mental também. Isso pode acontecer, né? Mas eles coexistem, né? Então, dentro do ser humano. Então, quando começa a ser investigado esses fenômenos ali, né, tipo de telepatia, de uma comunicação entre mentes à distância, no tempo presente, de clarividência, de ver à distância objetos escondidos, ou além dos 5 sentidos, né, começa também a questionar sobre essa questão que você se propõe também, né, uma metafísica, né, enfim. Né? Então, tipo, se esse ser, né, digamos assim, ele, desde a época dos gregos lá, né, nós temos esses relatos, enfim, né, mas esse ser, se ele tem esses fenômenos, né, que parecem, né, as pesquisas experimentais mostram isso, parece que eles podem acontecer independente do espaço e do tempo. Né? Então, a gente começa a inferir, né, sobre essas experiências que se o ser humano tem esse tipo de experiência, algo dentro dele talvez esteja além do espaço e do tempo e da matéria. Então, e aí que gera uma ideia, inclusive, né, de que ser é esse, né? Ele não pode ser um ser apenas material, né? Ele não pode ser simplesmente tipo uma razão, digamos assim, né? E aí que vem essa noção, inclusive nas pesquisas, né, sobre mediunidade, de pessoas que se comunicam supostamente em 2 mundos, né? Ou então experiências de lembranças de vidas passadas, né? Crianças que relatam que viveram outras épocas, lugares e famílias, e depois pode ser verificado, né? Enfim, isso está dizendo algo também sobre a natureza do ser humano também, né? Quer dizer, tipo, se esses fenômenos existem, eles vão impactar na forma como nós entendemos o que é o ser, né? No caso, o ser humano, né, digamos assim, né? Então, ele vai implicar numa outra ontologia, que não mais uma ontologia muito matéria. Não é negar que ele também é isso, né? Mas é acrescentar, né, que talvez ele tenha um componente, né, digamos assim, que transcendente, né? Então, um componente talvez transcendente dentro desse ser, né?
esse gancho para mim é uma coisa fundamental. Eu queria saber se o professor também vê mais ou menos dessa forma, né, essas coisas. Eu falo do girar de uma moeda, né? Então você tem enquanto ente a moeda. O fenômeno para você naquele momento, né, vamos dizer assim, para a ciência que reifica aquilo que seria o fenômeno completo de ser moeda, né? Coloca a moeda. Moeda é o quê? Tá, tem reducionistamente duas faces. Então ela tem duas possibilidades num girar de moeda de ser, né? Então, mas isso não quer dizer necessariamente, né? E daí é que eu digo que talvez até a nossa incompreensão correta do que seja aquilo que é tido cientificamente e até na física quântica mesmo hoje em dia, que eles falam que tudo tem uma natureza aleatória, uma grande incompreensão do que seja a aleatoriedade, né, como algo absolutamente sem causa, né? Vamos dizer que você girasse do início do universo, N pessoas girassem uma moeda do início até um hipotético fim do universo. Dentro dessas N pessoas, algumas delas provavelmente iam obter só cara o tempo inteiro, que girassem elas para cima, né? Toda vez que caísse. Porque a cada giro da moeda, se a pessoa fosse analisar assim, ela girou, agora ela é cara, agora ela é coroa. Não. E esse é o grande problema. Na hora que, em determinado ponto, você faz a medição da moeda, ela é cara ou é coroa. Mas é um girar de moeda, que é uma coisa substancialmente diferente da moeda como objeto, né? Então você compreende a moeda como sendo objeto, tendo cara ou coroa, mas você não consegue encaixar isso dentro da lógica de que ela gira, e isso em momentos sucessivos, e vai sendo uma construção de si mesma no tempo, sempre de forma diferente, mas numa tendência a ser si mesma, e acabaria sendo isso a concepção de ser heideggeriano, o Dasein, né? No caso, é um construir-se como ser, é aquilo que aponta sempre para o ser, sem nunca ser aquilo. Então, até matematicamente, isso apontaria para o limite ao infinito, né? E, na verdade, se você for ver o fenômeno ontológico, ele restringe a moeda a uma parte do que ela pode ser sempre em potência, né? E nós temos que entender que essa ainda é uma compreensão ocidental da moeda, né? Que ela vai tentar sempre, todo o raciocínio científico, né? Ele geralmente vai por subtração, né? Isso é o William James falando, né? Subtração em que sentido? Ele vai buscar a causa, né? Tipo a ideia atômica de alguma coisa, né? Então ele vai para o mínimo, né, sobre aquilo ali, né? Ele vai dizer que a consciência, né, digamos assim, ela não opera por subtração, e sim por adição, né? Então, ao invés de chegar no mínimo, ele vai por adição às várias coisas que vão surgindo, né? Que vai dar esse vir a ser, né? Também, né? Enfim. E aí o William James utiliza uma metáfora, né? É semelhante você misturar, digamos, tintas, né? Então, chega um momento que você não consegue distinguir, né, uma coisa da outra, uma cor da outra, porque ele vai ficando, né, misturado tudo aquilo ali, né? E não deixou de ser o ser, digamos assim, né? Então, isso é muito curioso. Então, falando dessa parte, né, digamos assim, o William James estudou também as tradições orientais, né? A concepção ontológica do ser no Oriente, né, por exemplo, é diferente, né? Então, o ser, né, o ser ele não é atômico, né? Ele é um conjunto de relações. Quer dizer, tipo, eu e vocês somos uma coisa só. Só que aqui eu apareço como eu, Reginaldo, e vocês aparecem ali como Luciano e Ali, né? Enfim, é como se a gente visse uma metáfora, né? Visse ondas num oceano, né? Então, em algum momento a gente se torna uma crista. Eu sou uma crista de uma onda e vocês também. Então a gente se olha, opa, você está aí separado de mim, né?
mas a gente não olha que a gente está permeado por um oceano cheio de relações ali, né? Então, a ontologia, por exemplo, oriental, né, ela vai falar sobre um outro tipo de ser, né, que é portador de uma substância que é o todo, né, também, né? Enfim, ele não vai para o particular, ele não é atomizado, né? E sim, né, tipo, é um campo maior mesmo, né? E vou além, né? Eu faço, fiz parapsicologia, depois fiz filosofia, fiz uma pós-graduação em antropologia cultural. Eu gostei tanto dessa parte da antropologia, pesquisando os sonhos dos xamãs, né? Eu resolvi fazer também uma graduação em antropologia, né? E eu estudo os Uhum. sonhos dos xamãs ali, né? Então tem um pesquisador, tem um antropólogo, que é o Eduardo Viveiros de Castro, né, que ele vai falar sobre o perspectivismo ameríndio, que é uma outra ontologia do ser, a partir dos ameríndios. Principalmente, ele coleta essas informações ali para compor esse perspectivismo e multinaturalismo, né, a partir das experiências dos xamãs. Né? Ele vai, por exemplo, dizer, né, sobre a gente tem uma ideia sobre ontológica, né, sobre o que é o nosso ser, basicamente, né, que a gente seria, entre aspas, um espírito, uma alma que tem uma história. Né? Então, essa história é que nos particulariza, né? E o entendimento sobre as experiências que vai gerar uma ideia de uma memória dentro do espírito, né? Então, para algumas concepções, esse espírito morre e poderia continuar com essa memória, né? Ou mesmo assim, que ele morre e tipo, volta para a Terra, né? Enfim, e fica, digamos assim, na matéria, digamos assim, mesmo. No perspectivismo ameríndio, né? Digamos, o corpo, né, simplesmente é uma união de, de matéria, né, digamos assim, né, que não é ele que individualiza, né, porque a matéria seria igual para todo mundo aqui, né, enfim. Então, o que nos individualiza seria a ideia do espírito, né. No perspectivismo ameríndio, nós temos uma outra noção de pessoa. Né? O que é essa noção? Eles entendem que tudo é espírito, né? A rocha tem espírito, a planta tem espírito, né? Quando alguém vê um espírito andando, ninguém questiona se é alucinação. Não, é o espírito que está ali mesmo, né? Enfim, não tem essa noção, digamos assim, que a pessoa está alucinando, está tendo uma doença, né? Enfim. Então, tudo é espírito, né? Então, eles partem do pressuposto que todos os espíritos são iguais. O que diferencia eu de você é a forma que eu estou ocupando, quer dizer, a matéria. A matéria que daria a individualidade, né? Uma metáfora para explicar isso, né, é a ideia tipo de uma luz, né? Se a gente pegar, por exemplo, um abajur, né, e colocar uma luz, se o abajur for branco, a luz vai parecer branca ali, né? Se você coloca uma cor no abajur ali, vermelho, a cor vai sair vermelho. Se você coloca um triângulo ali na forma, vai sair dentro dessa forma. Então, o que individualiza não é o espírito. Né? O espírito é comum a todos, é igual para todos os seres, né, que existem. O que diferencia é o corpo que ele habita. E é aí que dá a perspectiva daquele corpo. Então, agora estou no corpo humano, né, do Reginaldo. Né? Então, ele tem uma constituição X que me dá algumas coisas e não dá outras, digamos assim. Se o meu espírito sai, como o xamã, né, coloca, né, digamos assim, sai e vai para outros mundos e transforma-se numa onça, né, então, naquele momento, eu sou onça, não sou mais humano, né? E essa onça vai ter qualidades, potencialidades, vai ter, digamos assim, um ponto de vista mais ampliado, reduzido em determinadas coisas, né? Mas vai ser diferente do ponto de vista humano. Se ele sai dessa condição e vai, digamos assim, para uma ave, né? Ele vai ter outro poder também. Né? Então,
nesse sentido do perspectivismo multiculturalismo, o que nos individualizaria é o corpo, né, o ser, com que a forma que estamos habitando, né, e a matéria, né, que daria essa individualidade. Por isso que o tempo todo eles fazem pintura também no corpo, né, enfim, porque é aquilo ali que distingue um do outro. Então nós temos uma outra Entendi. base de uma ontologia que é a ontologia medida, né? E professor, aí tá. Não, a minha questão é, se trouxermos para a nossa sociedade, enquanto alguns fenômenos que nos surgem, né? Então, se eu vejo, tem a figura de um parente já falecido, nessa figura da alma, né, ser única, como que o professor vê essa questão, assim, se ela a alma é única e eu estou personificando ela através de entender ela como eu a via antes da morte, ela se apresentar para mim naquela forma, entraria por uma forma mais de uma facilidade de entender aquele fenômeno, ou seja, é a alma, mas para que o Luciano possa entender quem é aquela alma, ela se apresentaria com as características enquanto indivíduo ali, enquanto pessoa viva? A gente poderia pensar nisso, ou eu estou indo para um lado errado? Existe quando a gente tem, por exemplo, uma experiência paranormal, tipo de telepatia, por exemplo, né? Enfim, eu posso, por exemplo, é como se abrisse uma janela na minha mente, digamos assim, e aquela pessoa, o que ela está sentindo ou pensando, viesse para minha percepção. Então a gente tem uma sensação de que isso está se processando de fora para dentro. Entende? Então, Entendi. isso, né, digamos assim, a forma de nós termos consciência disso, tem que lembrar de Kant lá, nós representamos alguma coisa. O nosso Perfeito. cérebro representa aquilo que está sentindo. Então, de verdade, se estamos separados, né, a informação, né, entra no ser e ele é representado como se estivesse fora de nós. Entendeu? Entendi, não, perfeito. Agora, nós temos fenômenos mais complexos, né, também, né, que vai falar sobre essa questão da alma, da consciência, né, enfim. Então, existe esse tipo de explicação, que é a forma de processar, né, mas existe também, por exemplo, as pessoas que têm experiência fora do corpo. Nas experiências fora do corpo, né, é diferente do sonho. O sonho você não tem consciência e você não tem poder de modificar nada, né, também, né? E todo o conteúdo está dentro de você, a não ser que seja sonho lúcido, né? Aí você tem possibilidade de manipular, mas isso tudo está dentro de você. Na experiência fora do corpo, você está fora de dentro do seu ser, né, supostamente. E você iria no espaço e no tempo. Tanto é que nas experiências fora do corpo a pessoa pode ir num determinado local que nunca foi e depois checar se aquela informação é verídica ou não, né? Então isso mostra que existe alguma coisa que poderia ir além do espaço, né? Captar e ir até lá. Então a sensação, a fenomenologia de quem está vivenciando isso é que a pessoa realmente está naquele local, né? Ele não abriu uma janela para ele e veio a informação, né? Ele realmente, a sensação é que ele está lá, né? Uma das pesquisas também feitas em visão remota, né, digamos assim, né, que as pessoas investigavam Estados Unidos e ali União Soviética na época, né, investigavam as bases militares, né. Então eles tinham uma ideia de fazer experimentos, né, em que e tem alguns casos em que ele vê a imagem vindo para ele, né, enfim, e tem outras em que ele está lá presente naquele local. Então ele fica num ponto de vista e ele é capaz de descrever aquilo que ele está vendo, né, também. Mas essa ideia, por exemplo, da experiência fora do corpo, ela faz com que a gente possa refletir
existe algo que independe do corpo. E aí que vem aquilo que você falou. Será que uma pessoa, por exemplo, que faleceu e tudo mais, né, naquele momento foi até a outra pessoa, né? Também é possível, né? Então, e as experiências de visões das aparições, né, no processo do leito de morte, né? Então, existe essa possibilidade também, né, de que alguma coisa do ser, a gente não sabe direito o que, né, enfim, existem modelos explicativos sobre isso, né, enfim, uma memória da pessoa, um campo, né, enfim, né, que guarda algumas características da pessoa ali, né, que iria até um outro local, né, e aí a pessoa poderia ver. Nos casos, por exemplo, de bilocação, isso fica mais complicado ainda, né? Porque como uma pessoa pode estar em 2 lugares simultaneamente e não só a percepção dele, mas percepção de outras pessoas vendo essa pessoa em 2 locais diferentes. E assim, só para concluir ali, professor, a minha pergunta ela vai, porque um dos nossos episódios nós tratamos de Shadow People, né? Que é aquela figura feita de sombra, exclusivamente de sombra, e que surge, que alguns dizem terem gravado, registrado isso, né? E uma das frentes que a gente trouxe assim, para discutir sobre essas figuras feitas de sombra era nessa linha que eu falei, né? Então, indo pela perspectiva que o professor apresentou, se está acontecendo dentro de mim e eu estou passando pela psi para entender aquilo, e minha psi faz aquilo ter um significado, seja significante, a gente trabalhou naquele episódio a ideia de que se apresenta como uma sombra, independente de imaginar bem ou mal, ou figura passar por esse tipo de compreensão, mas a gente tentou trazer a pergunta de seria uma forma de algo se manifestar, passar pela nossa psi, então, através da sua perspectiva, porém, por não haver histórico de referência do que aquilo possa ser, pela nossa experiência enquanto indivíduo, eu não consiga compreender e aquilo se forma enquanto sombra. Ali foi só para fazer um contexto com um episódio que a gente lançou, né? Então eu consigo imaginar que eu vi alguém que é um ente querido que já faleceu por conta da referência que eu tenho por ter internalizado isso pela psi, e aquilo que eu não conheço, porém se apresenta, eu não tenho como trazer referência de nenhum registro anterior, e aquilo se apresenta como uma sombra, né? Foi mais nesse aspecto que eu queria fazer essa conexão. Sim. Uma coisa curiosa, né? Porque quando a gente não tem a referência sobre um determinado objeto, né, a nossa memória, né, ela projeta algo que poderia ser semelhante. Né? Então, se ela culturalmente tem, digamos assim, um entendimento de tais fenômenos, né, digamos assim, e tem uma imagem, né, tipo construída, né, tipo por vídeos, filmes, revistas, enfim, né? A gente vai constituindo coletivamente essas memórias, né? Mas quando às vezes a experiência vem, às vezes ela não vem com essa imagem, né? Mas quando essa informação que chega no ser e ele é processado pela memória, a memória vai tentar fazer associações, né? Daquilo que seria melhor que poderia melhor representar aquilo. E professor, o senhor falou de memória agora, e eu lembro que já ter ouvido o senhor falar, alguém lhe perguntou sobre, eu acho que o Alexandre vai gostar muito disso que eu vou abordar, que é sobre essas experiências vividas por pessoas com deficiência visual. O senhor já chegou a responder isso em outro, né? E aí essa conexão, assim, o Alexandre vinha comentando muito comigo sobre essa possibilidade, e o senhor trouxe, eu não sei se o senhor acha repetitivo, mas eu acho que é um experimento na verdade não, me perdoe, mas é uma experiência que talvez seja interessante trazer novamente, já que a gente está fazendo essa contextualização com memória, né, já que o deficiente visual não se tem, então, a memória visual. O senhor já havia falado sobre os outros sentidos serem explorados nessas experiências e em sonho, principalmente em sonho, né? Isso. Que o senhor já havia falado, né? E antes assim, só para contextualizar, qual que é a minha ideia a respeito, né? A gente tinha, eu e o Luciano, por volta de 17 anos de idade, aí em Curitiba, né? Há muito tempo atrás. E daí, isso quer dizer,
há um bom, ou apenas alguns anos aí atrás, e tinha, eu não sei se existe ainda ali, um instituto era Instituto de Ali na Do frente da Projeciologia, Paraná, né? acho vinte e que Ou quatro era seja, isso. horas. Exatamente, professor, isso esse mesmo. é. E a gente foi fazer um curso ali e eles ensinavam técnicas de projeção. Eles falavam também que e é sempre não é desmerecer, porque eu imagino assim, quando você tenta a fazer essas aferições, né, essas verificações desses tipos de fenômenos, são fenômenos únicos, né? Para cada um é difícil, você não teria como, por exemplo, nenhuma bomba você consegue explodir ela duas vezes. Então você vai fazer uma média do fenômeno bomba e dizer o que que é, né? Como o girar da moeda. Entra uma coisa fica meio que estatística, probabilística, e a moeda pode cair desse ou desse lado, e beleza, mas a mesmo girar de moeda você não repete nunca na linha do tempo, né? A não ser que a gente volte no tempo algum dia. Mas, e se fosse possível voltar algum dia no tempo, já estaremos fazendo essa viagem, né? Porque não tem É, como. É logicamente impossível você afirmar. Algum dia no tempo faremos viagem no tempo. Porque você voltaria no tempo hoje, e então, lógico, por lógica, você estaria fazendo viagem naquele momento. Seria já possível desde logo. E daí, assim, os caras falaram, né? Eles contam algumas experiências que as pessoas saíam do seu corpo, e o modo que eles faziam para ferir, né? O método que eles tinham inventado era que determinada outra pessoa, né, estaria na casa dela ou em qualquer outro lugar, e quem se projetasse deveria descrever, Sim. quase como um remote viewing, né? Daquilo ali, mas deveria descrever como a pessoa estava naquele horário e tal. E eles falaram que isso acontecia. Mas eu não sei se teve algum registro disso. Daí uma das coisas que eu pensei, que poderia até efetivamente comprovar o fenômeno da projeção astral, é porque as pessoas que nascem cegas, elas não têm sonhos como nós, né? As pessoas com visão, né? Então, as pessoas que nascem sem a visão, elas sonham, é construído no cérebro delas as imagens de outra forma, né? Elas têm percepções, mas isso é construído de outro modo completo. E se for verdadeiro a afirmação de que todo mundo sai do seu corpo, né, durante o sono, e é uma das afirmações que eles fazem, então um cego, por não depender do seu globo ocular, ao sair do seu corpo, como qualquer outra pessoa poderia ver. Mas isso implicaria que toda pessoa, quando sai do seu corpo, também não depende de globo ocular. Tudo bem. E nem sempre você lembra dos seus sonhos. Mas o nem sempre do lembrar-se dos seus sonhos, né, consiste exatamente no quê? Numa atividade que, então, né, de certa forma, se você ensinasse aquelas pessoas a fazerem uma projeção consciente, da mesma forma que aquelas outras pessoas fazem, ela passaria a ter noção de forma, cor e tudo mais, né? E essa que é a questão que fica interessantíssima a respeito do Uma conhecimento do coisa que é professor a respeito disso. interessante, né, para a gente ter uma ideia, né, é que a gente está concentrado na percepção dos olhos. Né? Então, existem algumas pessoas, por exemplo, que enxergam não com os olhos, e sim com os dedos, por exemplo. Então, elas podem dizer que uma determinada cor, dizer que cor que é, inclusive, às vezes, né, lerem palavras, às vezes, não todas, né, enfim, mas lerem algumas palavras, né, também, né. Então, a gente está concentrando o nosso olhar na função do olho, que tem uma série tipo de células, né, especializadas na questão óptica, né, enfim. Mas a gente tem que entender que o corpo inteiro tem essas células. Elas não são especializadas, né? Mas elas, né, pode ter essa potência também, né? Enfim, então existe, né, tipo, uns estudos, né? Tem acho que até não sei se Netflix ou YouTube, não lembro direito, que é superpoderes.
acho que é Humanos com Superpoderes, né, que fala de uma sobreposição, inclusive, de sentidos, né? Pessoas que, por exemplo, veem cores e sente gosto, ou então, tipo, ouve notas de sons, né, e consegue produzir imagens, né, enfim. Então, existe uma questão dentro disso, né, que pode, de alguma maneira, talvez seja possível acessar a, alguma, algum tipo de informação, de conhecimento, sem os sentidos comuns, digamos assim. Né? E isso que você falou é uma coisa interessante mesmo, né? Eu lembro que teve uma pesquisa feita de percepção extrasensorial, né, com pessoas que desde nascença não tinha visão, digamos assim, né? Mas eu não lembro direito de que maneira foi o resultado que foi, enfim, né? Mas a gente percebeu assim que eles têm uma outra percepção da forma, né? Enfim, para demonstrar, porque quando a gente toca qualquer objeto, nós captamos, né, digamos assim, a extensão, né? Nós captamos, digamos assim, o volume, né, também ali, enfim, né, o comprimento, né? Então, nossos sentidos são capazes de criar alguma coisa semelhante a um objeto, digamos assim, que é percebido. Né? Mas nesse instituto ali, né, tem, se não me engano, uma sede lá em Foz do Iguaçu, né, que é onde está a Conscienciologia lá, né, enfim, eles... Que é, inclusive, onde o Alexandre mora, então, em Foz. Eu... Olha, mas não vim para cá exatamente por causa disso. Eu já fui uma vez, né? Fui convidado ali na época pelo Valdo Vieira. A gente foi junto com o professor Ulisseia, que foi fundador da Faculdade Espírita, né? Enfim, a gente foi conhecer lá o espaço dele, se recebeu e tudo mais, mostrou os laboratórios deles, né? Mostrou a biblioteca deles ali também, e nesses laboratórios eles faziam esse tipo de pesquisa e de treinamento também, né? Enfim, é possível realmente treinar esse tipo de experiência, né? Então, as pessoas podem... não existe, digamos assim, um conjunto de técnicas que funciona para todo mundo. Não, né? Então, ele é muito vivencial, experimentação e tudo mais, mas dá para saber que é possível a pessoa treinar e depois ter esse tipo de experiência, né? Enfim. Então, seria bacana, por exemplo, treinar as pessoas, né? Por exemplo, que nasceram cegas, né? Por exemplo, para ter um tipo de experiência e ver o que é percebido dentro disso, né? Seria um ótimo experimento mesmo, né? E seria uma validação irrefutável, inclusive, de um fenômeno tido como uma coisa paranormal, né? Porque se um cego passasse... a questão seria... Eu só imagino como ele demonstraria que sabe o que é uma cor naquele momento. Mas poderia ser também que nessa projeção ele aprendesse, olha, isso é amarelo. E isso desvincularia uma outra parte também, que é, por exemplo, uma pessoa que tenha deficiência visual realmente, né, completa e venha algum dia a ver, o próprio cérebro dela demora para reconhecer. Não é uma coisa ex-tunc, assim. Porque o cérebro esse era o comentário. Representações sobre aquilo ali a partir de outros sentidos, né? Até é só lembrar do mito da caverna, né? E quando as pessoas que estavam aprisionadas lá no fundo da caverna delas vão em direção a saída da caverna onde vem a luz. Então, no começo, era insuportável ver a luz, né? Então, demora um tempo para os olhos se acostumarem com aquele tipo de luz, aprender a enxergar ali, enfim, né? Então, provavelmente algo poderia acontecer nesse sentido. Tem que educar os sentidos, né? Então, passa pela subjetividade e o entendimento. Acho que na hora... imaginando essa questão de sair do corpo, da projeção, se a pessoa com deficiência visual experiencia a visão nesse contexto e retorna ao corpo, toda essa experiência passa pelo filtro do que o corpo tem de possibilidade de compreender. Isso.
Então ele vai adaptar conforme aquilo que eu tenho de referência. Perfeito, legal. Esse formato aqui a gente inaugura com o senhor e fazia todo sentido ter o professor conosco aqui. Nós não temos relevância alguma como canal, mas a vontade nossa era essa, sabe? Sim, né? Então, eu acho fantástico essas iniciativas com temas muito, né? Eu adorei, né? O tema de vocês, por exemplo, né? Me senti em casa. Por isso. Que bom. E aí, assim, então, como é o primeiro, então a gente está entendendo o formato que normalmente a gente ou parte para uma linha de entendimento de algo que nós estudamos, a própria parontologia como um conteúdo. Um episódio nosso trata sobre o medo do escuro, fazendo algumas conexões, então, né, históricas. O senhor falando de sonho em outro podcast, né? Eu fiz alguma associação. O senhor falou aí da era medieval, e a gente estudou isso para esse episódio de Medo de Escuro, em que o período de sono do medievo ali, ele era quebrado em 2 momentos. A noite era muito mais longa, porque ela literalmente começava quando anoitecia, e a noite ali era o sono, né? Para o camponês que trabalhava, começava cedo, ia dormir. E a gente, pelo estudo que a gente fez, essa história passa por 2 períodos de sono, aonde inclusive havia uma parada que ele poderia fazer outras atividades e depois voltaria a dormir durante essa noite, por ela ser tão longa, né? Então, só fazendo essas conexões do medo de escuro e tudo mais. Então, esse é um primeiro modelo. E aí, o que eu tinha pensado, né? Em trazer, apresentando o professor como parapsicólogo, filósofo e antropólogo, né? Nascido em Cananéia, litoral sul de São Paulo, que é considerada por alguns historiadores como a primeira cidade do Brasil. E aí eu iria fazer uma pergunta lá no início que eu deixo para agora, né? Que é fazendo um contexto até com uma linha à frente de estudo do professor ali em antropologia, né? Quando este cananeiense, filho de pescador com uma salgadeira e boleira, sonhou em ser parapsicólogo? É a principal pergunta, porque a gente está trazendo, enquanto muito se fala, né, dessas questões estatísticas dos estudos, né, eu ter uma massa de dados, de informações que validem algo, a gente também passa a entender o quanto é para o indivíduo a importância daquilo que o tornou em quem ele é, né? Então, a pergunta parte por esse sentido, assim, como a parapsicologia surgiu para esse cananeiense, é correto falar assim? É um modo de ser ou é o seu ser autêntico? Se é possível se estabelecer. Então, né? Ele parte, inclusive, dessa cidade mesmo, né? O interesse sobre esses assuntos. Então, enquanto ali na cidade de Cananéia, eu gostava muito tipo de ler sobre a própria história mesmo, né? Enfim. E ali, junto com a história, vem vários relatos, né? Tipo, é uma cidade muito antiga, né? Alguns estudiosos, né, falam inclusive antes da própria de ser descoberta em 1500, né? Em 1492 já tem registro dessa comunidade ali de Cananéia, né? Enfim, é uma das comunidades mais antigas, já que o direito de ser cidade mais antiga, ela foi para São Vicente, né? Enfim, daí a comunidade colocou como a primeira comunidade do Brasil, digamos assim, né? Então, nos relatos, né, que existe nos livros, né, históricos, principalmente de um historiador chamado Antônio Paulino de Almeida, ele fala, né, tipo de pessoas, né, que relatavam, por exemplo, escutar o som de correntes, né, em determinadas casas, né, ou senzalas, né, naquela época, né, enfim, ouvia gritos, né, também em determinados horários, né. Então tinha algumas casas, inclusive, que não permanecia muita família ali, né, porque era tão forte essa presença, né, que eles abandonavam ali esse local, né, enfim. Então, e outras experiências, né, relatadas, né, de mãe, por exemplo, ali na cidade tem uma rua que é
a Rua das Almas, né, onde as pessoas relatam, uma mãe, por exemplo, relatou depois que o filho morreu, que viu essa criança, né, e nos relatos ali da história do local, né, ele, nessa Rua das Almas, do dia 1º para o dia 2 de novembro, ali o Dia dos Mortos, ali, tem sempre a procissão dos mortos, né? Então ela sabia que tinha essa procissão e era proibido, né, tipo, frequentar as ruas nesse horário, né? Mas ela queria ver o filho, né? Enfim. E aí ela viu pela abertura, se não me engano, da porta ali, né? E viu vários vultos ali, né? Enfim, e viu o filho, né? Daí ela já ficou espantada, emocionada, né? E viu que o filho foi na direção dela, né? Entre aspas, como se tivesse ultrapassado ali a porta, né? E aí foi o momento que ela parece que desmaiou. Né? E depois que ela voltou à consciência, né? Ela falou que viu o filho e que o filho estava ali, né, na casa. Ela falou assim, não. Aí a familiar falou assim, não tem ninguém aqui, né? Aquela questão da alucinação, né? Enfim. Ela falou assim, não, ele está aqui, está inclusive no quarto dele, né? E aí foram até o quarto deles e isso é o relato, né? Relataram que o corpo daquele menino que morreu, enfim, né, estava novamente ali no quarto. Né? Eles, inclusive, parece que tiveram que fazer mais um enterro, né, daquela pessoa, né? Enfim. Então, esses relatos, né, tipo, me cativavam, né? Enfim, daí naquela época tinha muitos filmes de terror, né? Terror em Amityville, Poltergeist, né? Então, eu ficava fascinado, né? Com medo ao mesmo tempo, né? Mas fascinado com isso também, né? E quando eu saio lá da cidade de Canané, eu saio exatamente para estudar, né? Na época que eu vim para cá, porque não tinha estudos universitários ali na região, né? Aí eu vim para Curitiba, né? Na época eu queria fazer até direito, né? Enfim, tive que fazer cursinho porque o meu conhecimento, né? Tipo, das disciplinas era muito pouco, né? Para passar no vestibular. Fiz cursinho e tudo mais, enfim. E aí depois até passei em direito na PUC, enfim, né? Mas aí depois acabei não indo, né? Enfim. Depois, do nada, assim, eu fiz um concurso no Conselho de Medicina Veterinária, como escriturário, né? E estava pegando ônibus, indo lá pela Brasília e Tiberê, quando era antes, né, o conselho. E aí vi um cartaz enorme, né, para psicologia ali, né? E aí eu falei assim, nossa, mãe, existe esse curso, né? Enfim. E aí foi ali que me cativou ali também, né? Na época que eu vim aqui para Curitiba também, eu participei de algumas escolas iniciáticas também, tipo, que incentivava a gente a praticar meditação, incentivava a gente a ter sonhos lúcidos, experiência fora do corpo, né? Enfim. Então, isso ficou muito presente nas minhas práticas, né? E eu lia muito, né? Tipo, na minha cidade a gente não tinha acesso a livro, né? A biblioteca era uma salinha pequena com livros didáticos, né? Não tinha fontes, né? Quando eu cheguei aqui em Curitiba, vi aquela biblioteca de Curitiba, né? Meu Deus do céu, aquilo ali foi um universo, né? Toda semana eu pegava livros ali, né? Então eu consumia muito livros ali sobre esse assunto, né? Enfim. E aí quando eu entrei nesse curso ali, né, de vestibulares, mas como qualquer outro curso, né? Sim. Aí eu comecei a estudar mais academicamente esses assuntos, né? E ver que era um campo não só do misticismo, do ocultismo, né? Enfim, e sim que era um campo de pesquisa, de investigação, né? Séria, acadêmica também. Então foi aí. Professor, não, pode falar, desculpa interrompê-lo. Foi aí que a parapsicologia me cativou ali, né? Enfim. E de verdade, né, depois da parapsicologia, eu tive uma disciplina lá que era psicobiofísica, onde a professora incentivou a gente a ler um livro chamado Teoria do Conhecimento, né? E ali eu fui lendo dentro da filosofia, né? E esse livro me cativou a fazer filosofia. Na época que eu vim para cá, eu já queria fazer filosofia, né? Enfim. Mas eu falei assim, como que eu vou viver? Não sabia, né? Nem como que era ser professor dessa área, enfim. Mas como é que eu vou sobreviver? Daí primeiro eu fiz um concurso, passei para poder me manter aqui, né?
Claro. E aí, depois, né, que eu passei em filosofia lá em Assis, na Unesp e tudo mais, eu não pude assumir lá, né, e ficou esse desejo de fazer filosofia, né. E aí, quando fui dar aula, né, de parapsicologia, né, eu dava aula dessa disciplina de psicobiofísica, falei assim, eu tenho que me aprofundar na teoria do conhecimento, né? E aí aquilo me cativou Uhum. para a filosofia, né, onde eu fui estudar a epistemologia, né, tipo as condições e possibilidades do conhecimento científico. Né, e fui estudar principalmente o William James ali, né, que ele traz uma forma de entender esses fenômenos ali, né? E aí o meu estudo foi tipo uma epistemologia dos fenômenos, né, da parapsicologia a partir dos conceitos de William James. Né? Foi esse o meu Uhum. minha monografia, digamos, lá na filosofia. Né? Uhum. E aí depois veio a antropologia, né, mais recente, mas antes de até de entrar na antropologia, que era uma outra pessoa que eu tenho muita vontade, além de ter sido meu professor na faculdade, eu fiz psicologia pela Tuiuti, que é o professor Guinoato, que Ah, também era sim. comentarista lá da rádio, né, Sim. era uma outra pessoa que eu gostaria de trazer aqui também com a visão de antropólogo, mas essa questão, então o professor entende que uma porção foi baseada da busca pela parapsicologia através do que se conhecia da história ali da sociedade pela experiência quando já em Curitiba, pela essa questão voltada a alguma ordem iniciática, enfim, ali que já lhe trazia algumas experiências, e aí foi para o lado do estudo propriamente dito, como uma formação superior que a parapsicologia é, né? Isso. E além dessa origem, né, das histórias, das experiências, é possível o professor entender que ao mergulhar nesse mundo da parapsicologia, do estudo da parapsicologia, os eventos acabaram acontecendo de forma individual com o professor com uma maior recorrência ou passar a entender não fez as experiências particulares ocorrerem com maior frequência ou algo assim a partir do entendimento? E antes, só para fazer uma observação cretina, o fato do professor ter se enveredado inicialmente para o direito já demonstra uma grande afinidade com o paranormal, porque não existe nada mais algo que estude algo que realmente não existe do que o direito. Boa! Né? Boa! Que é uma coisa a mais paranormal que pode existir. A gente estabeleceu leis. Onde estão essas leis? De onde se tiraram essas leis? Eu falo porque eu cursei até o final do 4º ano e abandonei. Porque eu falei, não, isso não dá. Boa, muito boa, gostei. Se há alguma pseudociência, inclusive é a do direito. Pseudofilosofia, inclusive. Pode falar. Mas nessa linha, professor, né? Então, entender se esse aprofundar no conhecimento também lhe trouxe outras experiências, ou se não próprias, até por estudar e levar para laboratório e analisar, se essas outras experiências, agora com base no conhecimento, lhe ocorreram. E uma outra, talvez uma das últimas perguntas seja, né, nesse período de estudo, alguma experiência lhe causou alguma comoção além da normal, aquilo que extrapolou a visão da pessoa que estuda parapsicologia? À medida que eu fui fazendo parapsicologia, né, quando a gente se apropria dos conceitos, né, a gente tem mais condições e possibilidade de reconhecer em nós, né, e nas outras pessoas também esse fenômeno acontecendo, porque daí a gente tem alguns critérios ali que diz que seria um fenômeno paranormal ou não, uma percepção
errada, né? Tipo, ou uma fraude, ou, digamos assim, falta dados ali, né? Enfim. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de critério, né, para ter esse tipo de experiência. Eu não digo que, tipo, aumentou as minhas experiências, assim, mas o que aconteceu foi uma qualidade melhor de quando houvesse algum tipo de experiência paranormal, né? Por exemplo, uma telepatia, por exemplo, né? Então, aí eu comecei a perceber, daí depois eu criei um conceito, né, chamado assinatura psi, né? Que é tipo um modo, qual é o modo pessoal que eu tomo consciência de alguma coisa está acontecendo, né? Então, por exemplo, para algumas pessoas vem uma imagem mental, né? Para outra pessoa pode ser tipo um som, né? De alguma coisa que esteja alguém falando ou acontecendo, né? Uhum. Para outras pessoas pode ser uma sensação no corpo, né? Então eu fui mapeando isso em mim, né? E quando a gente Uhum. eu participei de um laboratório ali na Faculdade Espírita, né? Do Centro de Investigação de Parapsicologia Experimental, tinha um laboratório Gansfeld, né? De pesquisa de telepatia, né? Então a ideia do Gansfeld é uma redução dos sentidos, né, em duas salas, né, distantes, né, para que não haja nenhuma comunicação física ali, né, ou vazamento sensorial ali. E uma pessoa é o emissor e outra é o receptor, né? Então, o receptor tem duas bolinhas de ping-pong pela metade, que é colocado no olho, depois coloca, digamos assim, esparadrapo, ou então aquele microporo, né? Enfim. E depois Uhum. incide sobre a pessoa, tipo uma luz vermelha, né? Essa luz vermelha estimula imagens mentais, né? Enfim. E aí, na outra sala, né, a pessoa, nas duas salas, as pessoas fazem um relaxamento junto com os pesquisadores, né, também. E aí o emissor assiste um vídeo, né, que também é selecionado, é aleatorizado também, né, para fazer experimento, né, enfim. Aí o emissor assiste um vídeo de 1 minuto e meio e tenta passar esse vídeo para uma outra pessoa na outra sala, né, que seria o receptor, né. Depois de fazer essa emissão, né, o receptor ele assiste 4 vídeos. Se ele escolher exatamente o vídeo que foi enviado, a gente tem o que a gente chama de acerto em parapsicologia. Então foi muito curioso quando eu comecei a perceber mais os fenômenos, as características dos fenômenos na literatura, né? E quando eu fui participar, eu era pesquisador ali, né? Mas tipo, eu me submeti também a uma experiência ali, né? De telepatia ali, junto com o meu colega, né? E foi muito curioso, né? Digamos assim que na hora de escolher ali os alvos, né? Tipo, na minha mente eu escolhi racionalmente eu escolhi né? Mas aí eu falei assim, boa parte da minha experiência ela não visual, né? Ela é mais sensível, né? Então, tipo, Uhum. eu prestei muita atenção naquilo que eu estava vendo, né? Sentindo, ouvindo, prestei muita atenção nos sentidos, né? E o sentido que mais me tocou naquele período do experimento, né? Foi uma sensação tipo de paz, de tranquilidade. Enquanto que racionalmente eu ia escolher um alvo lá, né, digamos assim, né, é, o meu corpo estava dizendo, apontando para um outro alvo. E daí eu prestei atenção nos alvos e que emoção ele foi me trazendo, né? Então, racionalmente escolhi um, mas aquilo que eu senti, escolhi o outro, né? E eu explicitei isso, né, para o Fábio, o professor Fábio Eduardo da Silva, que era o pesquisador principal ali, né? Eu era assistente. Uhum. E aí, É. escolhi e eles falaram assim, não, realmente foi isso que você escolheu, foi o que foi enviado, né? Mas eles acharam curioso como que eu consegui identificar o sinal que veio para mim no momento da experiência. Então, isso Perfeito. é chamado assinatura psi, né? Então, com os conceitos, né, ajuda a gente a entender melhor essas dinâmicas, né? Enfim,
e ajuda também a gente a aprimorar ali as experiências, né? Então esse foi um. Daí teve uma vez, por exemplo, que aconteceu um outro. Você perguntou de um episódio, né? Não é tão marcante assim, né? Enfim, depois eu posso contar um mais marcante. Mas foi uma vez que eu estava voltando de Cananéia, né? Ali estava passando pela Barra do Turvo, né? Eu gosto muito de escutar música ali, né? Enfim, estava eu e minha esposa, né? Ali. E aí, curiosamente, escutando a música, dirigindo numa velocidade média ali, normal, né? Enfim. E aí, do nada, eu escutei como se o som da música, ele simplesmente abaixasse. Né? E aí eu perguntei, ué, baixou esse som, né? Aí minha esposa falou assim, não abaixou nada, né? Eu falei assim, opa, tem alguma coisa aí, né? E aí eu freiei, né? Diminuí o ritmo e tudo mais, tal. E aí foi muito curioso que um pouco mais à frente, ali numa subida perante um morro ali, tudo mais, estava acontecendo um acidente, né? E aí veio uma pessoa em direção, né, chamando a atenção para parar, porque já tinha batido 6 carros, um atrás do outro, porque ninguém conseguia enxergar ali, né? Enfim, então foi uma coisa que me impressionou muito, porque Com certeza. a audição que me chamou a atenção, né, para uma coisa que talvez essa foi a minha interpretação, digamos assim, né? Sim. Reduzir alguma coisa ali, né? Então foi uma coisa bem que me impressionou bastante, né? Mas teve um que me levou para estudar a transcomunicação, né? Que é aquela ideia das vozes eletrônicas, né? Que pode aparecer em experimentos de parapsicologia, né? Lá na faculdade tinha um laboratório, um outro setor, né, que era o Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísicas, a qual eu coordenava e dava aula sobre esse assunto. E tinha um laboratório de transcomunicação. E todo sábado, né, 5 horas da tarde, 2 pesquisadoras dessa área faziam experimento tentando contactar o pai delas. Né? Então, ela era pesquisadora, mas tinha interesse pessoal de ouvir o pai dela e tudo mais. Esse laboratório ali, né, teve uma vez. Por que me cativou essa área, né? Eu estava lá fazendo, a gente estava montando a biblioteca de parapsicologia ali no setor ali, né? E eu ajudava a bibliotecária a indexar, né, colocar as palavras que puxariam aquele conteúdo de parapsicologia. Estava ali, né, trabalhando, né? E aí nesse laboratório, né, tinham alguns equipamentos, tinha um computador, tinha uma televisão daquelas antigas, tinha um rádio da época da guerra, né, enfim, e tinha um telefone daquele cinza, aquele de discar, assim, né, Sim. Enfim, né? Só que ele não era ligado na linha telefônica, né? Ele era só ligado numa bateria, né? A gente sabe que os telefones precisam tipo de um sinal, né, para que eles possam funcionar, que vem da linha telefônica, né? Enfim, mas colocava uma bateria ali, né? Enfim. E aí estava ali concentrado, fazendo aqui, daí do nada eu escutei aquele telefone tocar. E aí eu me assustei, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que tá tocando esse, mesmo tendo estudado ali esses fenômenos, enfim, né? Sim. Eu falei assim, meu Deus, como é que tá tocando isso, né? Não pode estar tocando. E tocou, tipo, 3 vezes, assim, até eu levantar mesmo da onde eu tava e ir até lá esse laboratório, né? E aí fui até o laboratório, peguei o telefone e tentei, né, tipo, interagir, né? Falei assim, alô, aqui é o Reginaldo, né? Alguém gostaria de falar, né? E claro, o gravador ali, né, presente, né? Enfim. E aí, tipo, não teve nada, não conseguiu ouvir nada também, não registrou nada ali, né? Enfim, mas isso me despertou um interesse enorme. Depois eu fui pesquisar ao redor ali das casas se alguém tinha esse telefone. Ninguém tinha esse toque, nem esse telefone ali, aqueles antigos mesmo, né? Enfim. Sim. Ele é legalzão mesmo, que você rodava o disco para poder fazer as ligações. Que a maioria, provavelmente, as pessoas mais novas que forem assistir aqui nem sabem da existência disso.
não é um equipamento para medição de fenômenos paranormais que, na verdade, era usado por nós aqui para Isso, nos comunicarmos. é bem isso. É a comunicação normal de telefone para telefone, né? É. Quando se usava o telefone para E eu tinha. conversar, né? Isso. Não para escrever. Para conversar de fato. Você não ficava lá só. E eu tinha ouvido esse relato seu no podcast Curitiba, né? E até fiquei curioso a respeito do funcionamento Aham. desses telefones, né? E aqui, daí, como ele não está ligado na linha telefônica, ele estaria ligado simplesmente numa bateria, né? A, a, a tensão que esses telefones funcionavam, ela ficava entre 70 e 90 volts, né? E a campainha em si, ela toca com uma amperagem entre 20 e 100, né? Aham. 100 miliamperes. É uma coisa, assim, tem que ter havido alguma interação, seja por diferença de potencial, no caso da voltagem, né, criada por alguma coisa naquele momento, ou até uma influência Sim. eletromagnética que fizesse, né, fluir aqueles elétrons dentro daquele condutor elétrico que faz magnetizar a bobina para a campainha do telefone tocar, né? É uma coisa assim sensacional, né? É tudo aquilo que você vê nos filmes e fala, ah lá, tá, agora o telefone tocou ali. Às vezes tem o chamado lá, que toca o telefone, a pessoa tá com celular, porque eles nem pensaram nesse outro modo. Mas a pessoa tira a bateria, joga no chão e o telefone toca, né? É. Eu já vi um outro de umas pessoas num vídeo no YouTube que foram até o porão de uma escola abandonada e tinha um telefone lá daqueles públicos e o cara pegou, achou interessante e levou para casa dele. Eles um dia estavam filmando uma festa em casa e o telefone toca lá na hora. E ele não estava ligado em absolutamente nada. Né? Simplesmente aquele orelhão da Brasil da Telepar tocando na sua casa do nada. Isso é uma coisa assim das mais bizarras e interessantíssimo, né? Porque é exatamente isso, né? A gente não pode ficar reduzindo, né? Quando o professor falou lá anteriormente, por exemplo, da patologização, né? De quem acaba vivenciando muito, muito frequentemente esse tipo de fenômenos, até hoje em dia influencia, eu acho que até hoje em dia, inclusive, né? Mas principalmente na nossa década ali, né? 90 e tal, que a gente era adolescente, porque sempre acabava se a primeira coisa que acabava vendo quando você vivenciava alguma coisa assim era pensar, pô, não, calma, não vou nem contar porque eu pensar que eu sou louco, né? E ver o quanto se perde de repente, né? Se você reduz tudo que, né, o que nos faz existir no mundo, né? Essa visão de mundo que a gente tem, se a gente coloca uma forma muito reducionista, prejudica até a própria compreensão real, muitas vezes, de tudo que ocorre. Sim, né? e eu acho que essas duas coisas, né, a gente tem que ter um senso crítico, né, que é, tipo, colocar tudo de forma patologizar todas as experiências, né, ou também, tipo, de colocar tudo isso como experiência paranormal, né, enfim. Então, acho que esses dois opostos a gente tem que evitar, né, porque, né, os fenômenos, né, eles parecem existir, né, mas também não é tudo que são esses fenômenos, né. Então, é importante a gente ter essa. Tem o Wellington Zangari que fala uma coisa interessante, né, tipo, que são os como que é? A paranormofilia, né, que são as pessoas que atribuem tudo que acontece no paranormal, né? E também tem a paranormofobia, né? Que seria a aversão a qualquer tipo de experiência paranormal, né? Então ele coloca esses dois
questão assim que eu achei Interessante. interessante. Bem interessante. E Professor, foi. pode falar, faça questão, por favor. Não, pode perguntar. Né? Não, na verdade nem era pergunta, é entendendo do seu tempo aí, se o senhor tem compromisso, eu não gostaria de prendê-lo, né? Mas agradecer muito a sua participação. Eu estou realizando uma vontade muito antiga, mesmo antes de pensar em transformar tudo isso com o Alexandre aqui, que é um amigo de tenra infância meu, e pedir desculpas se eventualmente em algum momento, principalmente da minha parte, não me fiz entender ou se não foi tão interessante participar. Eu e o Alexandre, a gente acaba em alguns momentos comentando por questões, nós descobrimos já depois de adultos quase beirando os nossos 50 anos que somos autistas. E então, às vezes, a nossa forma de falar ou de tentar nos fazermos entender pode ser um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, se isso não lhe incomodou, agradeço mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Assim que a gente liberar esse vídeo para publicação, eu lhe encaminho o link. E da minha parte, eu estou literalmente em êxtase por ter podido conversar com o senhor e ter essa fluidez da conversa. O senhor colaborou 99% de alguma possibilidade dessa nossa gravação ser bem sucedida, foi exclusivamente pela sua participação. Muito obrigado. Para mim, na verdade, eu me senti em casa, assim, né? Porque vocês conversando sobre esses assuntos, a gente falando sobre, e viu que tem muita coisa em comum, assim, né? De verdade, eu me senti muito acolhido, né? Muito respeitado, muito incentivado, né? A falar, né? Sobre essas experiências, assim, vocês proporcionam um ambiente muito bom, né? Para entrevista, para gravar, né? Enfim, né? Vocês estão, na verdade, de parabéns, né? Pela produção de vocês, né? E para mim também é uma honra, né, poder, né, participar do canal de vocês, assim, uma honra e uma alegria, né, de poder obrigado, somar as experiências, né, e também às vezes eu me empolgo também, às vezes acabo foi perfeito, atrapalhando ali também na construção lógica, então também peço desculpa por algum mal entendimento de alguma explicação. Imagina. Né? Só tem tudo que a gente tinha. E a gente já até, né, a gente que, né, já deixa estendido aqui para o professor puder participar novamente, a gente agendar um outro dia, porque tem muita coisa ali, até das pesquisas mesmo do professor, que interessam sobremaneira ali para nós, que nem os experimentos de telepatia também ali, né, por curiosidades a respeito de alguns outros detalhes ali, o método Ganfield em si é uma coisa bem interessante que o professor acabou aplicando também para crianças, né, pesquisando também. E daí, mas disso a gente pode deixar tudo para um próximo, porque eu acho que também é fundamental assim para o nosso entendimento, né, nosso entendimento em geral. Não é nem só do público, você vê que a gente está mais aproveitando o professor aqui para nós. Para a gente mesmo esclarecer as nossas dúvidas. E também eu fico, né, quando eu tenho tempo, eu participo mesmo, né, o pessoal me convida, eu vou mesmo, assim, sabe, porque é uma oportunidade, né, que o canal, que vocês estão colocando para a gente contribuir, né, com algum tipo de conhecimento, né, dentro dessa área. Né? Então, na verdade, eu parabenizo realmente a iniciativa de vocês, né, e também fico muito feliz, né, tipo, de poder contribuir aí, né. E ficou também, obrigado. Quando quiserem fazer sobre um outro assunto, a gente marca e, né, fazemos novamente. Muito obrigado pela disponibilidade. E, professor, o senhor quer deixar algum contato, alguma rede social ou
não faz sentido assim para as pessoas que eventualmente venham assistir esse conteúdo e queiram acompanhar. O senhor tem alguma rede que o senhor queira divulgar? Tem o meu Instagram, né, que é @reginaldo.iraoka, né, se alguém quiser, às vezes, né, ver algumas postagens, né, tipo, eu não posto tanto, né, ultimamente, né, enfim. Mas sempre quando tem algum evento, assim, né, sobre a área, eu acabo colocando ali também, né, enfim. Também eu tenho um consultório onde eu atendo pessoas que têm sensibilidade, né? Se alguém quiser fazer uma consulta, ou então mesmo aula particular desses fenômenos, né? O celular é 41, né? 999930153. Né? Então, pode acionar ali pelo WhatsApp, né? E a gente combina um horário ali, né, para esclarecer esses tipos de experiências ali, né, de forma clínica ali mesmo. Vamos deixar embaixo aqui o telefone do professor, então vamos deixar aqui na Instagram descrição e o do telefone, vídeo, perfeito. Tá? Caso quem queira. E como que funciona assim, professor, essa parte? Isso é bem interessante, inclusive. Tá, então, a pessoa acredita que tenha vivenciado ou vivencia frequentemente alguma coisa que seja paranormal. Sim. É isso? E daí poderia entrar em contato com o professor. Ou que teve uma experiência e quer compreender, ampliar seu conhecimento sobre esse tipo de experiência, né? Saber de literaturas que falam sobre esses conteúdos de forma séria, né? O que a pessoa pode se basear ali também, né? Enfim. Então, essa é a parte que a gente chama de orientação e aconselhamento em parapsicologia, né? Que é instrumentalizar a pessoa de conhecimentos acadêmicos sobre essas experiências, né? Tem a parte de aconselhamento também, se por acaso às vezes a pessoa, né, teve uma experiência e sentiu-se mal, né, ou não está conseguindo conviver com isso, né, enfim, tem essa parte do aconselhamento que a gente vai ajudar a pessoa a administrar essa experiência para que a experiência seja um processo inclusivo na vida, né, e não um atrapalho mesmo. Né? Então tem essa parte, né, do que a gente chamaria tipo a parte clínica, digamos assim, né, que é uma estratégia individualizada de ajudar as pessoas a entenderem essas experiências, né, não só o porquê, mas também às vezes do para quê, né, eu estou tendo esse tipo de experiência. Fantástico, Muito fantástico, legal isso. fantástico. Eu acho que a gente poderia pensar, e aí só para concluir, em uma outra participação do professor para esse foco específico da atuação dele, talvez trazer os históricos dos experimentos de Gansfield ali e demais, mas falar muito dessa frente de trabalho que o senhor tem. Acho que vai ser bem bacana. Então, professor, muito obrigado mais uma vez. O que o senhor precisar de nós e quiser conversar conosco, também sinta-se à vontade. O senhor tem meu WhatsApp ali. E até uma próxima, então. Muito obrigado, um abraço. Obrigado também. Grande abraço, né? Muito obrigado. E novamente gratidão, né? E muita felicidade aí por estar junto com vocês. Né? Muito obrigado, professor. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts.